Bem-vindo ao GoTech. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o iOS 17.4 e a sua bateria. A gente sempre tenta fazer isso quando sai uma versão. O que eu tento me comprometer? Ficar o dia inteiro sem utilizar o carregador de celular. Então eu saio, vou fazer minhas coisas e só vou carregá-lo na hora próximo de dormir. Eu vou tentar fazer isso com vocês também nas betas, eu acho que vai ser bem interessante. Isso também eu sei que vai ser um fator para vocês entenderem se vocês vão atualizar imediatamente o iPhone de vocês ou não. Mas antes disso tudo, eu gostaria de me apresentar. Nós somos o GoTech, um canal de tecnologia que o foco é aproximar você dos nossos devices. Então, como é que eu faço isso? Eu faço testes antes para vocês, testo o software, conto minha experiência de uso e deixo para vocês se compensa ou não fazer as aquisições, fazer as atualizações e tentar utilizar melhor o dispositivo que vocês tanto gostam. Então, ontem foi domingo, o vídeo está saindo hoje mesmo. Eu assim que levantei, eu carreguei meu iPhone. Eu vou colocar aqui, tirei print para vocês. Então vocês podem perceber que o print foi das 11 da noite. E como é que ficou a bateria? Vocês podem perceber que por volta da meia-noite eu coloquei no carregador, ele deu uma carga, ó. Vocês podem ver que chegou próximo a 80%, aí parou de carregar de mais ou menos aqui 1 da manhã até mais ou menos umas 4 da manhã. Aí ele começa de um modo muito lento da carga, acaba carregando até as 6 da manhã, e aí eu tiro ele da tomada por volta das 9 da manhã, porque era domingo. E eu somente fui colocá-lo para carregar às 23 horas, ou seja, vocês podem ver que não tem aqui nenhum ícone de bateria, que eu estava fazendo esse teste justamente para vocês. E aí eu consegui chegar até esse momento, das 23 horas, com uma carga ainda de 36%, ou seja, ele gastou das 9 da manhã até as 11 da noite somente 64% da bateria. Isso é um desempenho muito bom. E sendo que assim, ele descarregou em 24 horas, ele ficou com 5 horas e quase 40 minutos com tela acesa e 3 horas e 30 minutos com a tela apagada. Então, consumindo energia. Eu vou passar aqui para outro print daquilo que eu mais utilizei durante esse período. Eu utilizei bastante o YouTube, então vocês podem ver que o YouTube tomou 35% da bateria, que é bastante coisa. Também editei no YouTube Studio, que eu fico vendo as métricas do canal, alterando textos. Muitas vezes eu acabo também utilizando o Canva para poder colocar uma thumbnail, para melhorar o coeficiente do SEO do site. Instagram, Safari, Copilot, WhatsApp, fotos, que você pode ver que ele fica aqui em segundo plano, que ele está fazendo backup de foto, porque, por exemplo, se eu faço uma thumbnail no Canvas, eu vou salvar ele nas fotos, e aí ele vai mandar na nuvem, então ele fica aqui fazendo backup o tempo todo. Além disso, tela de início bloqueado, 5%, e Google Fotos, que eu também tenho, como eu estou utilizando o Gemini Ultra na versão de inteligência artificial, ele me dá 2 terabytes de espaço em disco. Então eu instalei o Google Fotos, vou fazer um vídeo no canal, a minha experiência utilizando o Google Fotos depois de 12 anos, faz muito tempo que eu não utilizo o Google para fazer backup, e realmente me surpreendi com o resultado e provavelmente eles ganharam um assinante independentemente se eu ficar com o Gemini ou não. O Google Maps, que eu acabo utilizando bastante, o próprio Google, que eu gosto de às vezes clicar no programa do Google para saber como é que tá as notícias do dia a dia, algumas informações que possam ser interessantes para mim, e geralmente o Google acerta bem. O iFood, que eu fiz pedido de comida, e o Gmail. Então vocês podem perceber que assim foi um uso até consideravelmente forte, porque eu rodei muito vídeo durante o meu domingo, sem carregá-lo, e ele ficou com a bateria normal. Hoje é outro dia também que eu utilizei bastante o celular. Então vamos ver como é que está a minha bateria hoje. Entrar em ajustes de bateria.
agora são 16 horas e 46 minutos. Ele parou mais ou menos aqui por volta das 8 da manhã, às 7 da manhã, vamos ser bem precisos, eu levantei às 7. E aí eu dei uma carguinha nele com o dispositivo de carregamento sem fio. Eu esqueci que eu queria fazer esse teste para vocês. E aí eu rodei hoje 9 horas com a tela acesa em 24 horas e 3 horas com a tela apagada. E vocês podem perceber, ó, que ainda eu estou com 45% de bateria. Muito provavelmente eu vou conseguir chegar até o final da noite sem precisar ver carregador com esse celular. Então, ele continua trabalhando muito bem. Vocês podem ver também que eu continuei utilizando a mesma coisa, foi 45% rodando o YouTube. Às vezes eu deixo em áudio, estou escutando um podcast, alguma coisa assim. E agora vamos à minha saúde da bateria. Como eu contei para vocês, o iPhone na versão 15 Pro e 15 Pro Max, ele te dá mais dados de como você vem utilizando sua bateria. Então ele está dizendo que minha saúde da bateria está normal, eu tenho 100% da minha capacidade, ou seja, a bateria está intacta desde que eu a comprei, com 116 ciclos. Ela foi fabricada em outubro de 23 e o primeiro uso dela foi em novembro de 23. E tem um detalhe interessante que a gente já falou com vocês no vídeo, é que a Apple mudou os seus termos de bateria. Então, a partir de agora, as baterias dos iPhones 15 e 15 Pro Max, elas suportam 1000 ciclos de bateria, elas suportarão até 80%, até 1000 ciclos de carregamento. Ou seja, o que é um ciclo de carregamento? A bateria vai descarregar completamente e vai carregar. Isso significa um ciclo. Então, vamos supor que você deixou descarregar 40% e depois ele foi carregar mais esses 40%, isso conta como um ciclo? Não. Ele vai contar só como 0,4% de um ciclo. Quando você carregar ele até 60% da próxima vez, aí ele vai utilizar essas duas cargas e vai virar um ciclo só. Se ficou um pouco confuso, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala especificamente sobre bateria de notebook, explica o funcionamento das baterias de lítio, e eu acredito que vai ser de grande valia para você. Você vai entender como é que funciona a parte química das baterias, o que é ciclo, tudo, e aí você vai ficar um expert em bateria de notebook e de celular. Então, dá uma olhadinha no vídeo, mas antes termina esse porque vocês ajudam o canal. Então ele aguenta 1000 ciclos, anteriormente eram 500 ciclos. 500 ciclos dava mais ou menos aí 1 ano e 7 meses. 1000 ciclos dá aproximadamente mais de 3 anos e meio de uso de bateria. Então ele está dizendo o seguinte, olha, você pode usar seu celular tranquilamente durante 3 anos e meio, os iPhones 15, 15 Pro e 15 Pro Max, que você vai conseguir ter a sua saúde de bateria até 80% garantido por fábrica. Isso é muito bom e muito benéfico também para a gente poder ficar mais tempo com nossos aparelhos. Claro que para quem troca todo ano não vai servir muita coisa, mas a gente sabe que esses aparelhos da Apple e também os da Samsung de última geração, eles têm uma longevidade muito grande. Gostaria de aproveitar e pedir para vocês também comentar como é que está a saúde da bateria no seu iPhone, se você instalou o 17.3, 17.4, qual é a versão que você está utilizando de iOS e principalmente como é que está o uso da bateria, se depois que você instalou você consegue chegar até o final do dia sem ver o carregador. Isso pode ser importante para outros usuários que têm o mesmo aparelho que você, que está pensando em atualizar. Isso pode servir também para uma troca de ideias aqui no canal, que eu acho muito importante. A gente, na medida do possível, também tenta responder todos vocês. Se a gente tem a solução, a gente tenta orientar. Se não souber como responder, a gente tenta dar um norte para como você pesquisar essa sua dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que vocês se inscrevam no canal e até a próxima!